iniciando mais uma edição do Plantão de Notícias. Vamos falar sobre o FGTS, que vai distribuir mais de 15 bilhões para trabalhadores. Confira a reportagem. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço definiu hoje a distribuição de 65% dos lucros do FGTS de 2023 para os trabalhadores. O valor a ser distribuído, de mais de 15 bilhões de reais, é o maior na história. Mas, segundo o Conselho Curador, não compromete a sustentabilidade do fundo. Todo trabalhador com carteira assinada tem uma proteção para o caso de demissão sem justa causa. No início de cada mês, os empregadores depositam 8% do salário em uma conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E em agosto, o governo distribui os lucros desse fundo. Mas será que os trabalhadores sabem disso? Você sabia que agora, em agosto, eles vão pagar os lucros do FGTS? Não sabia. Vai acompanhar? Até dia 31 de agosto tem que estar depositado em conta. Ah, sim. Então vou acompanhar. Que eu olho sempre, né? Geralmente dia 20 sempre cai, né? O Conselho Curador do FGTS determinou hoje a distribuição de mais de 15 bilhões de reais, o que representa 65% dos lucros totais do fundo. Esse valor será repassado a mais de 130 milhões de trabalhadores. É o maior valor pago na história do fundo e está a 3,16 pontos percentuais acima do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Para os trabalhadores, é uma boa notícia, mas esse valor só poderá ser sacado nas hipóteses previstas em lei. As hipóteses são, de dispensa sem justa causa, a rescisão por mútuo acordo, por doença grave, por aposentadoria, então, por morte. Então, nessas hipóteses, compra de casa própria, nessas hipóteses, sim, o trabalhador ele poderia utilizar ou todo ou parte do fundo de garantia dele para benefício próprio. O lucro deverá ser depositado nas contas do FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2023 até o dia 31 de agosto deste ano. Para verificar o valor, é possível acessar o aplicativo do FGTS pelo celular ou pedir um extrato da conta em uma agência da Caixa. Na verdade, é um rendimento que vai se somar ao valor já depositado, o valor que ele já tem lá, com saldo de fundo de garantia. E esse valor ele não tem uma retirada imediata, ele vai ficar lá, aportado lá no saldo dele do fundo de garantia, vai se somar ao que ele já tem lá. Mudança no número de deputados é tema de debate na Câmara. Mais detalhes na reportagem. A definição do número de deputados federais por estado e pelo Distrito Federal é feita de acordo com o tamanho da população de cada unidade da federação. Só que as mudanças do número de habitantes registrado nos últimos censos não foram levadas em conta, segundo os representantes dos estados que se consideram prejudicados. Por isso, um projeto de lei complementar que muda o número de representantes dos estados começou a ser debatido na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O projeto propõe que 7 estados aumentariam o número de deputados federais, 7 outros estados teriam a bancada federal diminuída e as demais 13 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, permaneceriam sem alteração. Essa mudança começaria a valer a partir da eleição de 2026, para os deputados que tomam posse em fevereiro de 2027. Não ocorrerá alteração no número total de deputados federais, que permanecerá 513, nem na regra que estabelece o número mínimo de 8 deputados e no máximo 70, por unidade da federação, pois são normas constitucionais. O autor do projeto de lei complementar, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, diz que o número atual de deputados de vários estados não leva em conta as mudanças ocorridas na população brasileira. E existe constantemente um fluxo migratório dentro do Brasil. Estados enchem, estados esvaziam, e o número de parlamentares que representa esses estados precisa também acompanhar esses fluxos. Quando o Estado é subrepresentado, quando ele tem menos deputados do que tem por direito, ele recebe menos emendas parlamentares, menos recursos federais
E na hora de uma queda de braço entre os estados, eles acabam perdendo também. O deputado Danilo Forte prevê uma resistência das bancadas dos estados que perderão deputados, mas acredita que o projeto de lei complementar será votado, até porque há um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não cumprir esse prazo, a nova distribuição de deputados será feita por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa mudança precisa ser feita para dar reequilíbrio à equidade, ao equilíbrio da representação do parlamentar pelo Estado que ele representa. Então a lei precisa ser feita. Tem prazo para ser feita, porque ela já vai ter vigor, a nova modelagem, a partir de 2026. E se o Congresso Nacional se omitir, o TSE vai fazê-lo. Começou mais uma edição do Rio Innovation Week, e a TV Alerj destacou informações sobre a programação. O evento reúne negócios, networking, branding, educação e soluções para alcançar resultados. O objetivo é preparar os participantes para o futuro e os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade. Serão 34 conferências com mais de 2.500 participantes convidados, 2.200 startups e incubadoras fomentando negócios, além de 350 expositores apresentando inovações. Estão abertas as inscrições para Blocos de Carnaval de Rua 2025. A Rio Tour está fazendo o cadastramento das agremiações. Os representantes dos blocos têm até o dia 12 de setembro para se inscrever no site. O processo é todo realizado pela internet. O cadastro é a primeira etapa para a validação dos desfiles. A inscrição é fundamental para que a Rio Tour e os outros órgãos públicos possam planejar a organização da estrutura que será disponibilizada em toda a cidade durante os desfiles dos blocos. Em 2024, foram 453 desfiles autorizados pela Rio Tour. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro de 2025 tem previsão de início em 1º de fevereiro. Um alerta na saúde do Estado: o aumento dos casos de tuberculose. O painel de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro verificou um aumento de quase 6% nos registros de casos da doença de 2022 a 2023. A população de rua é a mais atingida de acordo com o levantamento. No período analisado, o avanço foi de mais de 17%. Na população carcerária, os casos aumentaram em mais de 8%. O índice da doença entre os detentos é mais de 28 vezes superior à população em geral, 2.689 casos e 2.495, respectivamente. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos, e é causada pelo bacilo de Koch. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Faltando menos de 2 meses para as eleições, representantes do Ministério Público Federal inspecionam o código-fonte da urna eletrônica. Os representantes do Ministério Público Federal, todos ligados à área de tecnologia da informação do MPF, realizaram o trabalho de inspeção nos dias 5 e 6 de agosto, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. É de suma importância, esse acesso, e essa possibilidade tanto dos órgãos de controle quanto da sociedade, através do teste público, poder contribuir, poder analisar esse código e ajudar as equipes técnicas do TSE a manter esse processo cada vez mais seguro, cada vez mais transparente. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais, desenvolvidos pelo TSE. É ele que determina como um programa vai funcionar. Um computador ou um smartphone, por exemplo, tem um código-fonte próprio. Durante os dias de inspeção, a urna foi desmontada e eles tiveram a oportunidade de conhecer as peças internas e tirar dúvidas sobre o funcionamento. É um processo gigantesco, A gente sabe que é um software complexo, enorme, então a gente tenta definir algumas áreas de atuação de foco, alguns pontos em que a gente acha que pode colaborar mais e ir evoluindo também, aprendendo também com esse processo todo. O Ministério Público Federal é a 5ª instituição fiscalizadora a participar da inspeção do código-fonte para as eleições municipais deste ano. Já vieram ao TSE o Partido União Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação, o Senado Federal e a Controladoria Geral da União.
O código-fonte está disponível desde o dia 4 de outubro do ano passado para 14 classes de instituições fiscalizadoras previstas em resolução do TSE. Já no Sudeste, pode chover de maneira bem pontual, apenas na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas. Isso devido à umidade que vem do sul da Bahia. A cidade de São Paulo pode começar a terça gelada, com mínima de apenas 7 graus. E a máxima não deve passar dos 14. Já teremos uma terça-feira com mais nuvem no céu. A umidade do ar vai ficar baixa em todo o centro e norte paulista e até mesmo na região da Grande Belo Horizonte. Rio de Janeiro também pode começar o dia mais gelado. A temperatura não sobe tanto e tem previsão de algumas rajadas de vento no decorrer do dia. Em relação às temperaturas, Cuiabá pode começar a terça-feira com mínima de 15 graus e a máxima à tarde volta a chegar a 30. Já em Porto Alegre, os termômetros ainda não devem passar dos 14. No Rio de Janeiro, máxima prevista de 20, calor de 29 graus em Salvador e máxima chegando a 32 graus em Manaus. Vamos agora a um giro de informações das cidades, começando por Guapimirim, que terá a segunda edição da Cavalgada Feminina no próximo dia 18 de agosto. O ponto de concentração será num local conhecido como Antigo Posto do Nelson, em Parada Modelo, a partir das 7 horas, com saída às 11 horas, com destino ao Rancho Empório próximo à Praça do Bairro Cutia. A atividade é exclusiva para as mulheres e ocorre em celebração ao Agosto Lilás, campanha de conscientização de enfrentamento à violência contra a mulher que acontece anualmente no mês de agosto. O evento está sendo organizado pelo Rancho Empório e conta com o apoio da Prefeitura de Guapimirim. A entrada é gratuita. Haverá um trio elétrico puxando a cavalgada e animando as Amazonas. Nas imagens, o evento realizado no ano passado. O teste do novo sistema de alerta de desastres em Petrópolis, na região serrana do Rio, foi realizado neste sábado às 15 horas e 40 minutos. A cidade é uma das 11 escolhidas pelo governo federal para o projeto piloto da Defesa Civil Nacional, chamado Defesa Civil Alerta. Pessoas que estavam na cidade receberam um aviso demonstrativo no celular sem necessidade de cadastro prévio para moradores e turistas. Na tela dos dispositivos que receberam o alerta, apareceu a seguinte mensagem: Alerta de emergência, extremo. Defesa Civil, demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Petrópolis, Rio de Janeiro. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta. O teste foi feito em várias outras cidades brasileiras. Confira mais detalhes. Os alertas foram acionados da Sala de Situação de Controle do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Brasília, para municípios com históricos de desastres climáticos. Eles estão localizados no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O sistema usa a rede de telefonia celular para emitir o alerta com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário, inclusive nos celulares que estiverem em modo silencioso. Nesse caso, em situação de grande risco, os residentes em áreas propícias a desastres vão receber as mensagens sem necessidade de qualquer cadastro prévio. O serviço, chamado de Defesa Civil Alerta, é de graça e será implantado de forma gradativa em todo o país. Sistemas semelhantes já funcionam em outros países, com a finalidade, inclusive, de alertar para o desaparecimento de pessoas. Valendo vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Concórdia fizeram uma partida muito acirrada na noite desta quinta-feira, dia 8, no ginásio poliesportivo Pedro Jaara, o Pedrão. Com o resultado de 5-4, a equipe de Santa Catarina segue na competição. Os torcedores deram um show de solidariedade doando 627 quilos de alimentos para a campanha Terê Abraço Social. Os donativos serão destinados para instituições sociais de Teresópolis, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. A campanha Terê Abraço Social é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação, através da Ouvidoria Geral, e conta com apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e Esportes e Lazer. A Prefeitura já entregou donativos arrecadados na ação para as seguintes instituições: Lar Feliz, Centro Social São José, Lar Tia Anastácia e Mansão dos Velhinhos. Um novo vídeo emocionante gravado nos limites de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, capturou imagens impressionantes da onça parda, o maior felino do Sudeste brasileiro.
O registro foi feito pelas lentes do projeto Aventura Animal, em parceria com a Reserva Ecológica de Guapiaçu. O vídeo destaca a presença do velhão, um majestoso puma que reina nas partes altas da reserva. Os grandes machos, como o velhão, são conhecidos por marcarem seus territórios, um comportamento crucial para proteger suas áreas, garantir recursos e encontrar potenciais parceiras. A Polícia Militar de Rio das Ostras apreendeu na noite deste sábado, dia 10, um menor por tráfico de drogas no bairro Cidade Beira-Mar. Segundo a ocorrência, a guarnição estava em patrulhamento quando viu o envolvido. Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso do menor 18 pinos de cocaína, 36 gramas, e uma pedra de crack, 2 gramas. O menor foi levado para a delegacia de Rio das Ostras, onde foi constatado que ele já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele tava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele tava nessa subida e ele não viu que tava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É a questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?